Ana, é o seguinte, olha, é notícia, tá? É notícia, um boletim do G20 aqui, né, na sua 6ª edição, fala o seguinte: bilionários dobram fortuna enquanto 60% da população global empobrece. E aí tem alguns economistas que propõem já que bilionários paguem pelo menos 2% dos seus impostos, 2% de impostos sobre as suas fortunas anualmente. Não é exatamente, talvez, essa proposta que vai passar, não sei exatamente como isso pode se conectar globalmente, mas é um tema bastante espinhoso e aí a gente precisa de você para comentar isso. Tô doida para ouvir a Ana falar isso. Vai agora vou vai, ficar galera. aqui quietinha te ouvindo. Então, gente, vamos tentar, assim, nós temos 5 minutinhos, eu queria que fosse bate-bola entre a gente, tá? Eu vou pontuar, e aí eu queria que vocês entrassem junto comigo, porque o tema, ele é muito complexo. Eu acho que, Charles, só para situar rapidamente, uma coisa interessante, existe para quem, e aí depois a gente pode colocar aqui, se você permitir, um link para o Think Tank, que está organizando os think tanks que estão pensando os assuntos do G20. Então, ele chama T20, né? É um grupo de engajamento que organiza think tanks nacionais e internacionais que vão contribuindo dentro do G20 com a discussão, inclusive participando dessas conferências e organizando eventos paralelos. Isso é muito interessante, tá? Acho que vale deixar o link aqui. E o T20 Brasil, ele selecionou 6 temas dentro dos temas macro do G20 para trabalhar com as forças-tarefas. Então, um é esse que a Jana estava falando, combate à desigualdade, pobreza e fome, linkada com a ação climática sustentável. O outro bloco, reforma da arquitetura financeira internacional, e aí que os nossos amados ou não bilionários entram, comércio e investimento para crescimento sustentável inclusivo, transformação digital e fortalecimento do multilateralismo e da governança global. A gente tem que lembrar que o T20 ele nasceu como um instrumento de governança global. A gente tem a nossa organização geopolítica ainda setada em quê? Em Estados-nação. E esses Estados-nação, obviamente, buscam fazer blocos econômicos, mas muitas vezes dentro dos próprios Estados-nação, a gente tem fenômenos de emersão de tribalismos, sejam tribalismos econômicos, políticos, religiosos, que fazem a situação ficar muito confusa, né? Então, a gente tem capas de dissonância. Uma dessas tribos, e aí digamos que é uma tribo empírica, porque ela não está localizada geograficamente, ela está dispersa geograficamente, é a tribo dos bilionários. O Haddad, e aí tem uma notícia, né, que colocou um negócio muito interessante, né, que a presidência brasileira do G20 está trazendo temas delicados e sensíveis à mesa, e a cobrança de impostos de bilionários é uma bandeira da presidência brasileira do G20, né? Casa com um movimento em um momento de mundo que eu acho que existe um razoável consenso de que do jeito que está, não dá para ficar. Porque a pirâmide de acumulação, ela está tão intensa que, olha que notícia interessante, pela primeira vez na lista da Forbes, desde que ela foi lançada, todos os bilionários jovens, menos de 30 anos, são herdeiros. O que significa? A gente está numa fase da economia e da acumulação de capital que a transferência para as outras gerações ela está acontecendo numa escala brutal. Parece que tem aí, em 2 ou 3 anos, 82,7 bilhões para serem transferidos. Em 10 anos, tem não sei quantos trilhões de dólares para a geração de herdeiros ser transferido. Isso fala de 2 coisas, que o dinheiro está se autoprovendo. Colocou aqui no nosso chat, que 60% das transferências de riqueza não dão certo. Ok, mas acho que não é nem isso que a gente vai falar agora. O que é impressionante é que a geração que está recebendo, vai receber essa transferência, ela não está produzindo, ela está herdando. Então, assim, temos um problema de acumulação de capital e de distribuição desse capital de uma maneira muito distinta, né? O que acontece? Cada país procura trabalhar de uma determinada maneira, com taxações maiores e menores, isso é uma discussão aqui no Brasil, né? O imposto de transmissão
de fortunas em países que chegam a 40%, o Brasil é muito menor do que isso, fica aquele negócio sobe e desce, mas acontece que existem mecanismos onde as fortunas se protegem, seja através de constituição de holdings, seja através do deslocamento desse dinheiro para estados geograficamente mais permissivos a isso, seja inclusive através de um mecanismo que a gente adora dizer e celebrar, que é a caridade, mas a caridade hoje é uma maneira tão importante quanto qualquer outra de você manter aquele patrimônio na mão de um determinado grupo específico, sem que haja uma perda substancial dos proventos futuros disso daí, ainda que haja, obviamente, claro, e há de se celebrar isso sim, um nível maior de distribuição. Então, eu acho que essa questão do financiamento, de onde vai vir o dinheiro para a gente fazer o que precisa fazer, é um troço complicado. A gente sabe que a força motriz normalmente são os governos funcionam através de impostos e governos estão sujeitos ao clássico tema, pelo menos que é tristemente comum aqui no Brasil, que é a corrupção, né? E a gente não associa a retaxação e a redistribuição de parte das grandes fortunas a fenômenos de corrupção ou fenômenos de desvio, ainda que isso possa acontecer. Então, acho que assim, existe um consenso que sim, grandes fortunas vão ser taxadas mais cedo ou mais tarde, né? O como isso vai ser feito, e principalmente, que eu acho que é a grande discussão, quem que vai administrar esse bololô é o X da questão. Tecnologia pode ajudar provendo ferramentas, mas a tecnologia não vai dar conta dos dilemas principais, que são os dilemas morais e éticos disso daqui. E a Fabiana, que está aliás, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Tem gente no LinkedIn, tem gente no YouTube, os comentários estão pegando fogo. Muito obrigada. A Fabiana Fragiacomo, isso, está em tela agora. Diz que a taxação, ela está no LinkedIn acompanhando a gente, diz que a taxação por si só não resolve, que a gente precisa pensar em como chegar nessas necessidades alavancadoras. E aí a gente tem um problema de governança. Vamos voltar para o back to basics do G20. O G20 nasceu, gente, para discutir governança. Taxação é uma alavanca, mas a gente não conseguiu ainda redistribuir ou repensar modelos de governança efetivos para que esse dinheiro que seja arrancado dos bilionários, seja sequestrado do sistema financeiro, pare de se nutrir assim mesmo e chegue aonde precisa, como ele vai chegar. E esse, para mim, mais do que a taxação das grandes fortunas, que para mim isso é fava contada, isso vai acontecer. É como a gente vai fazer esse dinheiro chegar aonde que tem que chegar sem se desviar e se perder nesses meandros aí. Meninas, volto para vocês. Vou comentar. Vai lá, Nay. Vou comentar porque isso também isso é tema, né, do G20 mesmo. E acho que é importante a gente também trazer o outro lado. Acho que tem um lado da taxação, tem o lado, a Ana falou, né, dos herdeiros. O fato é que a filantropia, antes vista, né, como uma coisa bonitinha, fofinha ali, feita localmente, agora ela se tornou global. Então, essas discussões do T20, do G20, dos qualquer coisa 20, deve ter uma M20, dos milionários 20. E a gente sabe que isso também está acontecendo. Né? Davos, né? Fórum Mundial de Davos, né? Onde eles se encontram. Aos milionários, né? Eu lembro de um encontro que o Abílio fazia, reunindo essas principais lideranças, olhando para esse lado. E aí eu não vou falar que que existe só um lado bonitinho disso. A gente sabe, né, que até na filantropia existem interesses, até em todos os temas sociais aqui existem interesses. Mas a gente não pode deixar também de falar de ações concretas também que são feitas por esses multimilionários para alguma coisa, né, de melhoria social, como, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates, que fez parceria com várias organizações, como a Gavi, a Vaccine Alliance, para garantir acesso equitativo de vacinas pelo mundo. A gente não pode deixar de falar. É engraçado que olhem os nomes que eu vou falar, hein, gente? Tá bem engraçado isso, porque vocês vão fazer uma conexão com os nomes que aparecem aqui sempre, né? Que são dos multimilionários. Tem Elon Musk com o processo de energia renovável de Tesla e SolarCity para também criar um futuro mais
sustentável da energia, né? O que está por trás disso, a gente pode ter horas discutindo, né? A gente tem Priscila, Chan e Mark Zuckerberg, com a iniciativa da Chan Zuckerberg, que é uma fundação também, que centra o investimento em educação e investigação científica para mudanças sociais de longo prazo. Mas esse tema de advocacy global é realmente um grande ponto a ser explorado, né? Então, os bilionários, eles têm muito poder de influência. Então, ao mesmo tempo que eles fazem essa filantropia, eles têm um poder de influência de mudar mercados, né? Então, como que a gente pode estruturar essa conscientização e trazer esse advocacy para a filantropia, tendo em vista que realmente a gente tem muito mais multimilionários herdeiros que a gente não sabe se eles vão ter a mesma cabeça, porque a gente não passa, as gerações não fazem as mesmas coisas que as gerações antigas. Né? Então, eu vou te falar que não, tá, Nay? Aí eu vou te cortar, te interromper, e aí devolvo para o Charles, e aí um segundo. A pesquisa, a gente pode vir a bater um papo sobre isso, fazer um Trends Talks, psicologia dos super ricos. Talvez vamos ver se a gente acha um super rico para vir fazer o depoimento. A minha lista de acesso a super ricos está meio debilitada ultimamente. Mas uma das coisas que mais me impressionou, que foi um relatório, ai meu Deus do céu, da UBS Pactual, é isso, UBS Pactual, que fala que a geração dos herdeiros está muito menos preocupada em distribuição do que em promoção da sua própria capacidade de construção de riqueza. Seja por uma questão da psique, ou seja, preciso me provar, quero entregar, quero realizar, sou capaz de fazer tanto ou mais que meus pais, quanto por um próprio, talvez, egoísmo natural do fato de você ser mais jovem. Charles, desculpa, passo para você. Imagina, Aninha.